Olá amigos, 1º de março, chegamos aí no último mês do primeiro trimestre do ano que estamos discorrendo aí sobre administradores fiéis à espera do mestre. Mas antes de começar a leitura aqui, eu vou pedir para você, curta o nosso canal, curtam os vídeos, compartilhem. Você sabia que uma palavra dita aqui através da inspiração do Espírito Santo, através da leitura, pode mudar o curso de uma vida, o curso de uma família, pode mudar o curso de uma geração? Então me ajude e faça parte, isso é importante demais. Curta e compartilhe, por favor, eu lhe peço isso, meus amados. Nós estamos aí em 519 dias consecutivos transmitindo a leitura do Guia do Estudo da Palavra. Nós estamos agora na lição número 9. E o título de hoje é Ananias e Safira. Você conhece essa história? Se você nunca ouviu, vou lhe citar aqui, citar para você os textos de onde você pode ler e conhecer melhor essa história. Era um momento emocionante para se tornar membro da igreja. Após o grande derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos pregavam o evangelho com poder e milhares estavam se juntando à igreja. Louvado seja Deus! Que momento glorioso esse para a igreja, amados. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, que Deus nos capacite com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Atos capítulo 4, verso 31 e verso 32. Que privilégio Ananias e Safira tiveram de fazer parte da igreja primitiva, vê-la crescer e sentir a manifestação do Espírito Santo de forma tão marcante. Como nós ansiamos por um momento assim. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme sua necessidade. Atos capítulo 4, 34 e 35 versículos, Foi nesse cenário que Ananias e Safira, obviamente impressionados com o que estava acontecendo e querendo fazer parte dessa comunidade, decidiram vender alguns bens e contribuir com os lucros para a igreja. Até aí, com a história, tudo bem, Agora a questão número 5, leitura de Atos capítulo 5 e versos 1 a 11. O que você acha que foi pior? Reter parte do dinheiro ou mentir? Bom, as duas coisas são abomináveis, Você fazer voto de tolo, Você fazer voto a Deus e não cumprir é voto de tolo. Mentir, a Bíblia diz que a mentira é filha do diabo. Então, quando nós mentimos, e se mentimos, estamos fazendo parceria aí com o Satanás, meu rei da glória, misericórdia, E por que uma punição tão severa? Bom, porque essas práticas são práticas satânicas, Isso não provém de Deus, não é louvor a Deus, mas eu sempre digo que mentira, engano é louvor a Satanás, meu rei. No início parecia que eram sinceros em seu desejo de doar para a obra. No entanto, depois o casal ofendeu o Espírito Santo ao ceder a sentimento de cobiça. Estamos falando essa semana sobre cobiça, um pecado aí, que fez com que Satanás fosse lançado do céu, Lúcifer fosse lançado do céu, Lúcifer era o regente do coral lá no céu, era músico. Por isso que é uma área da igreja aí tão difícil, É a área da música, porque eu sempre digo que a música toca o coração de Deus, para que Deus toque o nosso coração, que o Espírito Santo toque o nosso coração e nós devemos abrir o nosso coração para que Jesus venha fazer morada. Então, amados, interceda aí pela música, pelos músicos da sua igreja, isso é importante demais. Começaram a lamentar o fato de terem feito aquela promessa e logo perderam a sua influência da bênção que lhe havia aquecido o coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cristo. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 46. Em outras palavras, embora tivesse iniciado com as melhores das intenções, a cobiça fez com que se aparentassem e fingissem ser o que não era. Ou seja, amados? Ou seja, não importa como
eu e você começamos. Não importa como nós começamos, importa é como nós terminamos, tá? Ontem nós falamos sobre você abrir o coração para Jesus e entregar. Você não precisa ter sentimento para isso, você precisa com a sua razão fazer isso, né? Então, mas eu fumo, eu bebo, né? Eu estou traindo a minha esposa, eu não estou sendo justo nos meus negócios, eu preciso primeiro me consertar, então eu vou entregar o coração para Cristo. Não, queridos, não faça isso, amados. Não pense dessa maneira. A Bíblia diz assim, venha como você estiver, venha como estás. E Jesus te ama tanto que quando você abre o coração para Ele, Ele ajuda a moldar você um novo homem, uma nova mulher. Ele transforma o nosso caráter, amado. Então não importa como você está, não importa como você vai começar, não importa. Você não, esse pensamento é errado. Eu preciso primeiro fazer algumas coisas, então me preparar para entregar o coração a Cristo. Não. Do jeito que você está, Jesus aceita você. E Ele te ama tanto que vai moldar o caráter de Cristo em você, amados. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Está lá em Atos capítulo 5, verso 11. Depois desse incidente, todos certamente devem ter sido mais cuidadosos ao devolver o seu dízimo. Mas esse triste relato não foi incluído na Bíblia como um aviso sobre fidelidade e dízimo, mas esse fato, esse triste relato não foi incluído na Bíblia como um aviso sobre fidelidade nos dízimos. Em vez disso, ele nos leva a pensar na seguinte pergunta: até onde a cobiça pode nos levar? Que fato? Você que ainda não leu esses textos. Bom, Ananias e Safira, como na época estavam, a igreja primitiva, estavam vendendo os seus bens e repartiam aos pobres ou a cada um de acordo com a sua necessidade. E eles até se empolgaram com isso, venderam o terreno, né, prometendo que levariam tudo, mas reteram parte, não entregaram tudo. Então aí entrou o voto de tolo, né? E então ofenderam o Espírito Santo, porque você não deve fazer um pacto com Cristo e quebrar esse pacto, né? Isso atrai coisas ruins para as nossas vidas. E Ananias foi morto. Depois a sua esposa chegou e contou a mesma história mentirosa, e ela também foi morta. Hoje nós não morremos do mesmo jeito, mas fica aí uma lição, que quando a gente faz um voto com Cristo e nós não cumprimos a morte, mas morte espiritual, e oxalá que isso não aconteça comigo e com você, que nós possamos ter sabedoria e discernimento, né, para que venhamos o que fazer com Cristo, a aliança que fizermos com Cristo, nós venhamos cumprir. Nós só temos benefícios, amados. A obediência só gera benefícios, e o contrário disso também é verdade. Vamos orar, amados. Amado Deus e Pai, que estás nos céus, maravilhoso Deus, nosso amigo Espírito Santo, nos colocamos diante de Ti, precisando da Tua graça, da Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo para esse dia, para que tudo que venhamos fazer, todos os votos que venhamos fazer a Ti, Senhor, nós possamos cumprir, que nós possamos ser exemplo, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés nesse dia, onde estiver a planta dos nossos pés neste momento, nós possamos ser bênção para os nossos, bênçãos para as pessoas que se aproximam de nós, no nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, nós necessitamos de cura, Senhor, cura da alma, do espírito, Senhor, cura física, Senhor. Meu Deus, como a enfermidade tem assolado a nossa família, tem assolado os irmãos da igreja, tem assolado, Senhor, o mundo de uma maneira geral, Senhor, mas nós clamamos a Ti nesse momento, nós suplicamos a Ti, Senhor, traz cura para a nossa família, traz restauração, Senhor, traz cura para a família das pessoas que estão ouvindo, traz restauração para a família das pessoas que estão ouvindo, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que a fé seja aumentada, para que as pessoas que ainda não entregaram o coração a Ti sejam movidas a fazer isso, para a Tua honra e para a Tua glória, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.